Estamos de volta no nosso programa diário, aqui Meditações Ponto de Partida, seu companheiro de todas as manhãs. Estamos iniciando mais uma vez uma meditação sobre os Salmos, não é? Que tem a ver com mensagens de conforto, de esperança. E hoje o Salmo 46, ele traz algumas afirmações bem interessantes nesse mundo tão turbulento, cheio de dificuldades, de lutas. E aqui vai uma mensagem de conforto. Lembrando a você que antes de nós lermos isso, nós temos também esses temas sendo debatidos no domingo pela manhã, às 8 horas da manhã, né, onde nós podemos conhecer um pouquinho mais a vontade de Deus. Vamos ao Salmo 46? 46, verso 1 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Eu me recordo muito bem, na década do ano 2000, mais ou menos ali, houve um grande tsunami no Oriente Médio. E eu me lembro que aquilo realmente me impactou bastante. Aquele tsunami levou muitas casas, muitas vidas, e a gente fica se perguntando, até que ponto nós realmente podemos confiar de que nenhum desses males naturais podem nos atingir? Às vezes a gente vê tantos terremotos, não é? Tantas outras coisas, de repente furacões que têm trazido, não é? Problemas. Mas o salmista diz, nada pode me abalar se eu estiver ao lado de Deus. Interessante que nós encontramos aqui algumas afirmações, eu anotei algumas interessantes. Por exemplo, a primeira, o verso 1 a 3 deixa claro que Deus está presente em meio ao caos. Deus está conosco. Pode vir problema, pode vir dificuldade, você pode estar passando por momentos de separações, quem sabe problema de desemprego, talvez algum problema, não é, que tem relação com doença. Deus está com a gente, Deus nunca nos abandona. E existe uma ideia de que quando nós estamos passando por problemas é como se Deus tivesse nos abandonado. Isso não é verdadeiro. Volto a dizer aquilo que já dissemos em outros programas. O Senhor está conosco mesmo nos momentos difíceis. Ele não nos prometeu um mar de rosas. Pelo contrário, as lutas e dificuldades são as grandes formas didáticas de Deus nos ensinar lições. Você já parou para pensar que existem lições que só podem ser aprendidas quando nós estamos passando por dificuldades? Você já parou para pensar que algumas coisas que aprendemos só podem ser aprendidas quando a gente está no fundo do poço? E o texto está dizendo que Deus vai estar com a gente. Ao contrário do que existem aí pessoas dizendo de que Deus nos abandonou. Não, Deus está conosco. A gente encontra uma outra verdade aqui dos versos 4 a 7. Vou ler. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E olha o que diz o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Você percebe que há um crescendo nessa afirmação? Aqui Deus está em meio às tribulações. A Bíblia não diz que Deus nos abandonou, pelo contrário, a Bíblia afirma de que Deus está conosco. Portanto, a segunda lição que a gente tira aqui é de que Deus habita com o seu povo em todos os momentos. Nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldade. E a gente vê de que Deus está ali, mesmo que as coisas estejam difíceis. E a última parte que nós encontramos desse capítulo, nós vemos então nos versos seguintes, verso 8 a 11, que diz assim: Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E olha que interessante o verso 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltada na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. A ideia de que ele está na angústia é reafirmada aqui nos versos 8 até o verso 11. Ou seja, Deus é soberano sobre as nações e o texto também diz que cessará a guerra. Há pouco nós vimos algumas guerras, acontecendo por aí. Guerras que têm trazido muita angústia, muita tristeza. Alguns dias atrás tive a oportunidade de almoçar com algumas pessoas que viviam numa região ali muito devastada da guerra.
E interessante que a Ucrânia, que é essa região que me refiro, é uma região onde as pessoas estão sofrendo demais. E tive a oportunidade de conversar com um casal que veio lá da Ucrânia. E eu perguntei para eles, vocês moram perto ou longe do local onde as guerras estão intensificadas? E eles disseram, moramos a 400 quilômetros de lá. E como vocês estão vendo? Eu me recordo até agora a fisionomia deles, foi uma fisionomia pesada, ao mesmo tempo olhando para baixo, como que dizendo, fazer o quê? Deus não nos fez para passar por esses momentos difíceis, mas Ele nos disse, se você confiar em mim, você vai superá-los. Talvez dizer para alguém que está no meio da guerra de que Deus está com ele não seja tão fácil assim, mas Deus está lá, mesmo que a pessoa não aceite. Deus está à disposição, basta nós o buscarmos. Você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, você está passando por algum problema sério, lembre-se que Deus está do teu lado, basta você o procurar. Que Deus possa te abençoar. E se você quiser saber um pouco mais desses temas, se você quiser saber um pouco mais da Bíblia, nós estamos oferecendo gratuitamente para você essa revista que tem vários temas, onde você tem perguntas e respostas que você poderá encontrar na sua própria Bíblia de temas relacionados à Palavra de Deus, como, por exemplo, o que vai acontecer no milênio, o que vai acontecer após a vinda de Jesus ou outros temas que talvez você tenha curiosidade. Basta você acessar esse QR Code e você terá então a oportunidade de se aprofundar nesses temas. Que Deus possa estar ao teu lado, porque Ele está, e que você possa o procurar. E não se esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.